Olá, eu sou Jorge Miklos, eu sou analista junguiano e sou docente no Instituto Freedom. Eu vim aqui hoje conversar com vocês a respeito de um tema, de um conceito da psicologia analítica que é muito importante para entender a psicodinâmica humana. Esse conceito, ele se chama a função transcendente. Função transcendente é um conceito que o Jung desenvolveu para explicar a psicodinâmica humana, ou seja, a relação que existe entre a consciência e o inconsciente. Lembrando que a psicologia analítica ela é, de alguma forma, herdeira da psicanálise e, nesse sentido, ela entende que a psicodinâmica humana ela é uma relação, muitas vezes tensa, conflituosa, entre uma dimensão do humano, que é a dimensão da nossa consciência, e existe o inconsciente, né? Existe uma dimensão também que é o inconsciente, né? E essas duas esferas, elas coabitam em nós e elas estabelecem uma relação de tensão, porque normalmente tudo aquilo que eu sou ou que eu aparento ser na consciência, eu sou o oposto no inconsciente, né? E da mesma forma o inconsciente e a consciência estabelecem sempre essa psicodinâmica de tensão, essa psicodinâmica de diálogo, não muitas vezes muito fácil, não é? E o Jung vai então talhar esse conceito, né, de função transcendente para tentar explicar essa relação que há entre o inconsciente e a consciência, né? Quer dizer, que resulta justamente na união destes conteúdos, né? Conscientes e inconscientes que são opostos, que estabelecem uma oposição entre si, não é? E a função transcendente, portanto, ela trata de investigar essa psicodinâmica na vida da pessoa, do indivíduo, né? Quer dizer, não reduzindo, né, a consciência a tudo, a algo absoluto, e também não transformando o inconsciente apenas num depósito, num repositório de recalques, né, de instintos recalcados, mas uma relação dinâmica, né, que acontece o tempo todo conosco, né, entre a consciência e o inconsciente, né. Esse texto, né, do Jung, né, está num livro chamado, né, A Natureza da Psique, que é o volume 8/2 das obras completas do Jung, e lá existe esse texto, né, A Função Transcendente, né, que é um texto que foi escrito em 1916, né, e que ganhou um prefácio em 1938, 22 anos mais tarde, no qual Jung reafirma a importância dessas reflexões que estão ali presentes. Afinal de contas, toda a nossa vida ela é sempre pautada por essa psicodinâmica tensa, conflituosa, da relação entre o inconsciente e a consciência, né? Então Jung começa chamando a atenção no texto para dizer o seguinte: a nossa consciência, o desenvolvimento da nossa consciência, que acaba culminando com o desenvolvimento do ego, ela é sempre uma consciência que tende a se pensar, que tende a se perceber como unilateral. O que quer dizer isso? Que a nossa consciência tende a acreditar que só existe essa dimensão da consciência, não é? Nesse sentido, né, fica claro quando Jung afirma no texto que a consciência ela tem esse papel unilateral porque ela é necessária, uma vez que ela é uma consciência que vai
se esforçar, que vai se empenhar o tempo todo, a vida toda, no sentido de fazer uma adaptação ao mundo real, ao mundo externo, ao mundo social, ao mundo das regras. Então, o desenvolvimento da consciência é sempre uma grande... usa-se muita energia, né? E essa energia tem que ser usada para que a gente consiga se adaptar ao mundo, se adaptar à realidade, né? O primeiro ambiente é o ambiente familiar, depois o ambiente da escola, depois o ambiente da sociabilidade com os amigos, isso acontece tudo junto, e depois o ambiente dos estudos superiores, do trabalho. Então a consciência está a todo momento gastando uma energia psíquica considerável para se esforçar e se empenhar, né, nesse processo adaptativo, né? O processo adaptativo faz parte do processo humano. Muito bem, só que muitas vezes, por conta disso, essa consciência que acaba culminando, como eu disse, né, no desenvolvimento do ego, ela se esquece, ela não leva em consideração que existe um conteúdo inconsciente, que muitas vezes é um conteúdo que está em oposição àquilo que a consciência se vê e se percebe, e isso acaba vindo para nós, vindo à tona ao longo da nossa vida, né? Quer dizer, ou seja, o Jung ele chama atenção para dizer que a atitude da consciência, ela raramente está em acordo com aquilo que emerge do inconsciente, né? Uma vez que o inconsciente ele é mais amplo, ele é mais abrangente, ele é atemporal, ele é aespacial, né? Então, a consciência não tem uma energia suficiente para conseguir, muitas vezes, dar conta disso, né? E esses conteúdos, eles irrompem para a consciência de várias maneiras, né? Conteúdos secundários reprimidos, memória, sonhos, imaginação ativa. Então, todos esses fatos que nos tomam de assalto muitas vezes, que são conteúdos que emergem do inconsciente para nós, eles vêm para nos enfrentar, eles aparecem para nos confrontar, ele aparece para nos alertar que todos nós somos, né, de alguma forma, bipolares, né? Claro que eu estou usando aqui a palavra bipolar de uma forma despatologizante, não estou me referindo à bipolaridade como os manuais de psiquiatria se referem a ele. Estou me referindo a essas contradições que habitam dentro de nós, né? Então, se existe alguém absolutamente que é rígido no plano da consciência, vai existir no inconsciente alguém mais flexível, né? Se existe alguém muito indisciplinado e muito flexível, muitas vezes no plano da consciência, o conteúdo inconsciente ele é mais rígido, ele é mais disciplinado, ele é mais metódico. E a psique ela é fantástica nesse sentido, porque ela se encarrega de nos colocar em situações de confronto e de enfrentamento com esses conteúdos inconscientes, não é? Então, muitas vezes uma pessoa que é, vamos supor, muito flexível, muito intuitiva, né? Acaba tendo que trabalhar com alguém, com um chefe, um superior hierárquico, que é extremamente rígido, metódico e disciplinado, né? E aí começam os confrontos, né? Quer dizer, tudo isso é uma maneira da psique nos ensinar, né? Tudo isso são caminhos da individuação, porque com isso nós vamos conseguir ter uma integração maior desses conteúdos inconscientes com os conteúdos da consciência, não é? Então, nesse sentido é que o Jung vai propor esse conceito, função transcendente, que muitas vezes pode
parecer conceito religioso, espiritualista, mas não é nada disso. É porque, de fato, o inconsciente transcende a consciência e a consciência transcende o inconsciente também, né? Então essa é uma relação muito delicada, muito especial, né? Que é essa relação que é necessária, né, entre a consciência e o inconsciente, que para evocar justamente a noção de complexidade da psique, né? Não reduzindo-a a uma única posição, seja a posição da consciência ou da que irrompe do inconsciente, mas que transcende essa divisão e que busca estabelecer, né, pontes entre os dois lados, né? Então a função transcendente ela pode ser considerada como uma ponte que faz esse diálogo, essa relação entre a consciência e o inconsciente. E aí o Jung vai chamar a atenção, portanto, que o inconsciente sempre vai ter uma atitude complementar e oposta à atitude da consciência, né? Porque o inconsciente sempre vai nos apresentar uma atitude inclinando-se numa direção mais oposta em relação à consciência, né? E quanto mais a consciência está unilateralmente identificada numa atitude, maior será a ação do inconsciente sobre essa consciência. Então, nesse sentido, é que a função transcendente ela é uma ferramenta muito, muito importante, né? Muito útil para nós pensarmos o desenvolvimento da psique dentro desse processo, né, de enantiodromia, não é? E para finalizar, eu gosto muito, né, de um livro do Leonardo Boff, que eu recomendo que, se vocês tiverem interesse e disponibilidade, vocês adquiram e leiam, que chama-se A Águia e a Galinha, né? A águia e a galinha são duas grandes metáforas que o filósofo, teólogo, pensador Leonardo Boff usa para explicar essa união dos opostos, né? Essa função transcendente, né? Sendo que a galinha é aquela dimensão mais adaptativa a uma realidade social, a uma realidade cultural, uma realidade política. A galinha é a nossa dimensão mais adaptativa. A nossa preocupação com o boleto, a nossa preocupação com o trabalho, a nossa preocupação com a carreira profissional, a nossa preocupação são as preocupações vicárias do ego, né? Que o Leonardo Boff usa, portanto, a metáfora da galinha para dizer isso. Mas uma pessoa não é só isso. Uma pessoa que está engalinhada, né, dentro do mundo sistêmico, ela tem dentro de si uma águia, né? Uma águia que visa justamente, que busca o voo, que busca a imaginação, que busca a transcendência, que busca muitas vezes até mesmo a utopia. Então o que o Leonardo Boff propõe nesse livro é justamente pensar a dimensão humana nessa perspectiva desta dualidade e sugerindo como desafio a integração desses opostos, né? Quer dizer, não só uma águia, mas também galinha, né? Não só galinha, mas também águia, não só consciência, mas também inconsciente, não só inconsciente, mas também consciência, né? E que, portanto, essas dimensões elas possam se integrar, né? Então, é muito útil, é uma ferramenta muito importante e eu estimulo vocês que estão acompanhando essa fala, que vocês busquem, né, se aprofundar no campo da psicologia analítica, porque sem dúvida nenhuma o conhecimento do inconsciente vai proporcionar para a nossa vida cotidiana, né, uma amplitude da consciência e um caminho de individuação muito, muito melhor, né? Ou seja, não é só assumir a galinha águia, mas também saber quando enfatizar a águia, né, na galinha e como enfatizar a galinha na águia. Ou seja, quando que o inconsciente é importante e quando que a consciência também é importante para todos nós.
É isso, muito obrigado.